Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos graça e paz. Olá, graça e paz. E hoje continuamos então com a nossa série Jesus, quem Ele é. E hoje com o tema Jesus é o pão da vida. O nosso texto? Texto de João, nós estamos trabalhando no Evangelho de João. Agora no capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 29 a 35 e depois do 55 ao 58. Acompanhe aí, por favor. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: pois eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém. Amém. Temos aí então um texto, uma fala de Jesus Cristo, que causou várias reações entre o público nessa época. O nosso cenário aí é o cenário do milagre da multiplicação dos pães, quando então Jesus faz uma pergunta a Filipe. Claro que Jesus já tinha em mente, no seu coração, o que ia fazer, o que ia acontecer. Então ele pergunta, ele se compadece da multidão, que ele quis ir para um lugar para descansar, mas a multidão afluiu atrás, porque eles estavam sabendo, ficaram sabendo dos milagres que Jesus estava operando, pastor. Então isso atraiu, muitas pessoas. E ele pergunta a Filipe, compadecido das pessoas, como é que pode ser feito para alimentá-las. Filipe vai na questão natural e diz: nós teríamos que ter umas 200 moedas de prata para poder alimentar esse povo, mas Jesus já sabia o que ia fazer. Então, quando dividir o público em grupos, se assentar, faz ali a multiplicação dos pães a partir de alguns pães e peixinhos que um menino tinha. E ocorre que diz a palavra do Senhor que eles comeram até se fartar e depois recolheram 12 cestos, ainda que sobraram. E aí, amados e amadas, Jesus então começa a ter uma fala com esse público, pastor. E aí então, eles vêm conversar com o Senhor Jesus e Jesus começa a perguntar, fazer perguntas e começa a confrontar. Mas a parte principal é que Jesus diz para eles o seguinte: vocês não vieram me procurar por minha causa. Vocês vieram aqui por causa do que eu posso dar a vocês. Porque ele disse: vocês estão aqui por causa do pão que comeram até se fartar, mas não por minha causa. Olha, essa fala do Senhor Jesus, pastor Kilson, pode trazer uma grande reflexão para as nossas vidas hoje. Será que eu estou na igreja por causa de Jesus Cristo? Qual é a real motivação do seu coração, do meu coração?
em estar no meio dessa obra, né? Por que é que nós vamos aos cultos? Por que é que nós estamos envolvidos nas muitas atividades da igreja? Por que é que estamos na mídia, né? Então é necessário que nós possamos refletir, será que Jesus é o centro? Ou eu estou por causa da minha família? Estou porque assumi um cargo? Né? Estou porque já é tradição? É sempre assim a minha vida? Por que será? Por causa de um namorado? Eu estou por causa de um noivo? Por causa do meu esposo, da minha esposa? Estou porque meu filho quer estar? Estou, né? Será, amados e amadas, é uma questão assim que me trouxe uma profunda reflexão. Às vezes a gente vai caminhando num desgaste e a gente pensa, só vou hoje mesmo, né? Às vezes nas muitas escalas da igreja, porque eu estou escalado hoje, preciso cumprir a escala, né? Será que não está desgastado as nossas vidas? Né? E o Senhor está dizendo, você está aqui não por minha causa. Olha, é necessário então que nós busquemos um renovo no Senhor. Pastor, ocorre então que essa fala do Senhor Jesus, quando ele diz, eu sou o pão da vida, né? Porque eles tinham uma questão muito forte, né? Eles contavam de geração a geração, os nossos pais comeram o pão do céu, né? Lá no deserto, o maná, né? Que eles falam, nossos pais comeram o pão do céu. Então o Senhor Jesus diz, olha, não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Porque o pão do céu verdadeiro é aquele que vem do Pai e dá vida ao mundo, né? E aí então eles falam, Senhor, então dai-nos sempre desse pão, como se Jesus estivesse substituindo o maná pela multiplicação dos pães. Era essa assim a necessidade que eles tinham do pão, né? Então Jesus diz, eu sou o pão da vida. E aí ele fala algo que vai gerar algumas reações, né? Que era necessário comer do seu corpo e beber do seu sangue. Então eles começam já a ter algumas reações, pastor, e aqui eu quero falar a questão da decepção. Eles ficam decepcionados, né? E aí, olha só, Jesus, ele não pregou de maneira nenhuma para agradar aqueles ouvintes. O que Jesus pregou era para levar o povo ao arrependimento dos seus pecados, a uma profunda reflexão da real motivação dos seus corações, né? Olha, porque quando a luz vem para os olhos doentes, ela é insuportável, pastor. Então Jesus estava clareando para que eles pudessem enxergar a sua real condição. Então isso causou muita decepção, né? Os ouvintes ali queriam a bênção de Jesus Cristo, queriam os milagres, mas com Ele mesmo, eles não queriam compromisso, né? Então é algo que nós precisamos refletir nesse tempo, pastor. Uma coisa, pastora, que eu percebi que Jesus deixa bem claro para eles que multiplicação do pão não é essa a obra que Deus veio fazer. Sim. A obra que Deus veio fazer foi que nós possamos crer. Ele diz, né? Ele diz exatamente isso, né? Sim. A obra é essa, né? Que creais no Filho, né? Que o Pai enviou e tudo mais, né? E o povo estava ali à procura de Jesus, não por causa de crer, de viver a vida que ele estava oferecendo para o povo, mas por causa da comida, do alimento, né, pastor? Sim. Também a outra reação, pastor, é que houve descrença. Descrença. Quando Jesus fala a verdade, que ele abre a verdade, eles não creem, né? E aí ele fala, olha, mesmo que eu faça sinais e tudo, há descrentes no vosso meio, né? Às vezes os corações são tardios para crer na palavra de Deus. E aí a gente vê esse pecado desde o início de Adão e Eva. Então, quando eles recebem a palavra de Deus para eles e quando ouve Satanás, eles dão ouvido a Satanás e desprezam a palavra do Senhor. Esse pecado acompanha as gerações, pastor, né? Contaminou tão fortemente as nossas vidas que tem pessoas, amados, que creem em tanta coisa, sabe? Crê num copo d'água, né? Crê em mandinga. Tem crente que crê mais em macumba que vai atingir sua vida do que o poder de Deus sobre ele, meu Pai eterno, né? Então o Senhor, ele repreende aqui a questão da descrença, né? Que Deus nos ajude a vivermos, como diz a palavra dele, o justo viverá pela sua fé. Tanto que eles não creram que eles falam, então dá-nos desse pão, achando que o pão é físico, né? Achando que o pão era físico, né? E a outra questão é o abandono. Meu Deus, quando eles começaram a dizer esse discurso, é muito pesado.
né? Essa pregação é muito pesada. Não, eu não preciso ficar ouvindo não, né? E tudo, e foi se retirando, hashtag fui para lá, e já foram indo, foram abandonando. Aqui, da multidão, muitos evadiram, pastor, nesse momento, né? E os discípulos se preocuparam, Senhor, tá muito pesado, né? E tudo. E Jesus pergunta, então vocês também não querem ir? Talvez você também esteja preocupado e preocupada nesse tempo. Talvez você já até disse ao seu pastor, tem gente indo embora, saindo e tal, né? E talvez o Senhor Jesus tenha uma pergunta para confrontar os nossos corações nesse tempo. Mas o certo, pastor, é que houve decepção, descrença, abandono. Glória a Deus que o apóstolo Pedro teve então uma direção do Senhor pelo Espírito Santo no seu coração. E ele diz... Quando Jesus pergunta se eles querem ir, ele perguntou para quem iremos, né? Só tu tens a palavra de vida eterna. Talvez hoje eu quero ministrar isso ao seu coração. Se você, por várias decepções, várias coisas, pensa em abandonar, entenda isso, para quem você vai. É nele que está a vida. Ele disse que aquele que se alimenta dele, por ele viverá. Viva por meio do Senhor. E ele repetiu muitas vezes, eu vou ressuscitar você. Eu vou ressuscitar você. Bendito seja Deus por isso, né? E então, quando o Senhor diz, você não está aqui por causa de mim, isso é muito forte, né, para o coração das pessoas, porque realmente as pessoas estavam ali centradas por causa dos milagres. Então entenda que não é milagre que vai alimentar a sua vida. Ele disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Não é milagre, porque lá no deserto eles comeram do que Deus deu. Aqui, nesse momento, eles comeram do que Deus deu. Mas isso não dá vida eterna. Isso não dá vida ao mundo, pastor. É um pão que perece, que passa. Dali a 3 horas, aquele povo que se fartou estaria com fome novamente. Então não coloque isso no centro da sua vida. Alimente-se do Senhor. Como é que eu me alimento de Jesus Cristo? E aí vem a questão. Veja o Senhor. Fale com o Senhor, leia sobre a sua vida, cante sobre Ele, né? Olha, recite sobre Ele, encha-se de Jesus Cristo e viva por meio dEle, para a glória do nome do nosso Deus. E aí então, dizer a você que às vezes, muitas pessoas estão na igreja e ainda estão com fome, pastor. O que ocorre? Qual é a inquietação dos corações? O que está faltando, né? Por que essa fome? Por que essa insatisfação? Porque muitas vezes o centro não é o pão da vida, não é o pão vivo que desceu do céu, mas muitas outras coisas a gente traz para o centro, né? É necessário se encher de Jesus, estar cheio do pão da vida. Quando nós estamos cheios, satisfeitos, não há lugar para outras coisas. Amém. Para estar buscando outras coisas, né? E aí então é necessário, né? Olha, eu não preciso de álcool, não preciso de cigarro, não preciso de maconha, cocaína, porque eu já estou satisfeito, eu estou cheio de Jesus Cristo, né? Eu não preciso de pornografia, eu não preciso de prostituição, né? Sexo ilícito, eu não preciso de homem, não preciso de mulher, eu preciso do pão da vida para seguir a minha vida, para conhecer a verdadeira vida, para ser ressuscitado no último dia, né? Para conhecer a Deus, para ver a face do Pai. Meu Deus, nós precisamos do pão da vida. Todas essas inquietações do seu coração, preste muita atenção, é fome, sabe de quem? Do pão vivo que desceu do céu, que pode dar vida abundante a você. Receba essa palavra no nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Amém, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra oportuna de hoje. Obrigada, que essa palavra alcance cada coração, cada vida, cada família, cada lar, cada pessoa, seja onde estiver nesse momento. Que essa palavra, Pai, ache guarida nos corações. Sim, e faça a mudança necessária, Pai. Que venha preencher mesmo, Deus, a nossa real necessidade, que é do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo nas nossas vidas. Possamos a cada dia nos alimentar deste pão, para que não tenhamos mais fome, porque Ele sim é aquele que vai saciar toda a nossa fome. Ele sim é a nossa provisão. Ele sim realmente preenche todo o vazio que temos buscado em tantas coisas, Pai. Sim. Que o Senhor, Pai, Deus Todo-Poderoso, possa preencher em cada vida, em cada coração, essa necessidade
que temos, meu muitas Deus. vezes estamos preenchendo com outras coisas. É verdade, Assim nós meu oramos e pedimos a tua bênção, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória E o a Deus. Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Palavra Oportuna.